Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Você que está chegando agora, na verdade, está vendo uma reprise da nossa live de hoje, diretamente lá de Minas Gerais, de Camanducaia. Hoje a nossa convidada especial é a Mônica Arantes. Então fica com a gente até o final. E hoje nós vamos fazer um bate-papo e ela vai compartilhar com a gente sobre a sua maternidade atípica. Vamos saber mais sobre isso, então fica com a gente até o final, tá bom? Pessoal que está entrando agora, seja bem-vindo. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Dá uma dica aí, coloca o coraçãozinho, manda um joinha para ver se vocês estão me vendo, me ouvindo. Nossa convidada especial já chegou. Mônica, fique à vontade. Pode pedir para entrar aqui na nossa live. Estou ajeitando aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ai, que delícia hoje bater um papo aí com a Mônica. Ela que é mineira. Adoro conversar aí com os colegas mineiros. A gente tem muito assunto hoje, hein? Uma hora de live vai ser pouco. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Olha, Agnes, boa noite, tudo bem? Saudades, Agnes. Que bom que você está aqui com a gente. Dar a Mônica por aqui também. Já convidei, vamos ver. Ah, chegou! Olha só que gostoso! Ai, que lindona! Ó, tá todo Obrigada. no estilo inverno de Camanducaia. Fala sério, que frio! Sim. Pertinho de Monte Verde aí, né? Isso aqui tá muito frio hoje, muito, Muito frio, Mônica. muito. Eu vi que você tava até acendendo a lareira aí, né? Fogão a lenha, A lenha, oh, melhor ainda. uma delícia, cozinha super quentinha. Isso é ótimo. É um privilégio, hein, gente? Não é todo mundo que tem esse privilégio, não. Ó lá, tá linda mesmo, hein? A Agnes está colocando aqui a Ai, participante. obrigada. Ai, que gostoso, hein? Seja bem-vinda. Tá confortável aí, tudo certinho. Sim, tudo certinho. Que bom, pra gente bater um papo. Obrigada, viu? De você ter aceitado Tá. o convite, de estar disponível aqui hoje, né? Você tá aí na correria, mas disponibilizou essa horinha para conversar aqui com a gente, tá? A Sim. gente deu Eu esse que tempo, agradeço. a gente deu esse tempo pro pessoal ir entrando. Ah, se a Fran não entrasse aqui, eu ia ficar brava com ela. Ela tá te ajudando Ela aí, né? Ah, isso aí, isso aí. Ai, que delícia, gente. Sejam bem-vindos aí, o pessoal que tá entrando. O Cláudio. O Ai, esposo que entrar também apanha, né? não é? É o fã-clube, né? Eu brinco que tem um fã-clube aqui, Sim. então o pessoal tá chegando. Isso aí, gente. Ai, que gostoso. Bom, toda vez que a gente inicia uma live, eu gosto de, né, pedir pro convidado se apresentar, né? Quem que é a Mônica? Fala um pouquinho de você aí pro pessoal que está aqui assistindo. Sim. Para quem não me conhece, né, eu sou a Mônica Arantes. Eu sou natural de Campanha, Minas Gerais. Tenho 50 anos. Sou casada com o Cláudio, mãe da Francine e da Claudine, avó da Jasmine. Sou artesã e hoje faço faculdade de pedagogia. E também somos uma família atípica, né? A Francine é autista. E sou cristã, né? Fui resgatada pela misericórdia e amor do Senhor. Isso aí, ó. Lúcia tá falando boa noite, Lúcia. Isso Boa aí, pessoal. noite. Vamos A chegando. Lúcia é uma querida. Então vamos lá. E eu peço para o pessoal ir participando também, né, Mônica? Vamos pedir para o pessoal interagir com a gente também, né? Podem ir fazendo perguntas, que é um bate-papo aqui. Vamos começar do começo, né? Se a gente está falando de maternidade, como que chegou a maternidade aí, né? Para você, você tinha esse sonho de ser mãe, né? Se foi planejado ou não, suas gestações. Conta pra gente um pouquinho como que foi.
Então, eu acho que toda menina, toda mulher, ela sonha em ser mãe. É raro quem não sonha em ser mãe, né? Então, lógico, eu tinha esse sonho de ser mãe. E eu casei muito cedo, eu casei aos 17 anos. Claro, eu já sonhava com uma filha. Eu sempre tinha o desejo de ter uma filha mulher. E eu já tinha até o nome da minha primeira filha, por ser um nome parecido com o do meu esposo, né? Então nós casamos e o sonho era assim dos dois. Então nós sonhávamos em ser pais. Casamos nós aos 17 anos, casamos em julho e em agosto eu já estava grávida. Então foi assim maravilhoso, né? Realizamos o sonho de ter aquela filha e foi uma filha mulher. E aquilo foi assim, foi tudo muito complexo, porque éramos muito novos, então tudo era novo pra gente, né? Mas a gente foi conseguindo levar. E na verdade, a decisão nossa era termos uma única filha, ou um único filho, né? O que fosse, a gente falava que seria filho único. E aí, quando a Claudine completou 6 anos, eu engravidei da Francine inesperadamente. Ela sabe disso, a gente já conversou muito sobre isso, sabe? Então, ela foi uma gravidez não planejada. Mas, claro que quando eu soube que estava grávida, passou a ser desejada e amada, né? Mas foi uma gravidez um pouco complicada. E vamos, né, começando na parte de gestação, né? Você percebeu já uma diferença, né? Que todo mundo fala, uma gestação é diferente da outra. Você teve essa mesma percepção? Como que foi? Sim, da Claudine eu não sentia muita coisa. Foi tudo bem, foi tudo tranquilo. E também eu acho que o desconhecido, porque a gente não tem muita noção, então assim, mãe de primeira viagem, ela sofre um pouco, mas ela também vai na vibe, tipo, vai ficar tudo bem, todo mundo é assim, e eu não pensava muito, eu não sofri tanto. Mas a Francine aconteceu que eu já tinha feito uma cesárea, que era a primeira da minha primeira filha, então existia assim, o médico disse assim, ó, melhor que você não faça mais cesárea. E como eu tenho um problema de coração, então seria uma gravidez um pouco de risco. E aí o que aconteceu? Assim que eu soube que estava grávida, lógico, eu fiquei muito feliz, ficamos muito felizes. Mas veio aquela preocupação, né? Tipo, meu Deus, será que eu poderia mesmo estar grávida? Eu tenho um problema de coração. Eu tinha minha mãe na época que tinha câncer e a gente ajudava a cuidar. Então foi um misto de sensação muito grande para mim. E eu sofri muito nos primeiros dias, nos primeiros meses, pensando, uma ansiedade muito grande, um nervosismo muito grande. Mas eu já comecei a sentir que a gravidez não foi a mesma coisa que a outra, embora eu já tinha essas dificuldades, essa ansiedade e tudo. Mas eu senti, eu passava muito mal, então eu ficava noites a fio, sentada na cama, passando mal, eu tinha que ir para o pronto-socorro, e o médico falava, eu não posso te medicar, é suquinho de maracujá, e vamos tentar manter a calma aí. Mas foi uma gravidez um tanto quanto sofrida, passei muito mal. Então, assim, já começou ali, né? Na gravidez a gente já vê que não foi a mesma coisa da outra. E eu pensava que era só por conta da minha ansiedade, mas eu acredito que já não era uma gravidez diferente mesmo, né? Sim, sim, com certeza. E tem estudos que apontam essa questão da ansiedade. Eles mostram que, na verdade, a ansiedade é maior das mulheres que já têm filhos, por conta disso também, né? Nem você falou, é mãe de primeira viagem, a gente não tem tanto conhecimento. É a primeira vez? Tem o medo do desconhecido? Tem o medo do desconhecido, né? Mas quando você já tem um filho, você tem uma experiência anterior, né? E dependendo do que você passou também anteriormente, isso pesa, né? Que nem no seu caso tinha essa preocupação de ser novamente uma cesárea, né? Que foi uma Sim. pontuação do médico, né? Você trouxe aí a questão de já ter um problema, né? Físico, problema cardíaco, e aquilo na cabeça de uma gestante, Meu né? Parece Deus, que filha. multiplica, né? Então faz E todo aí, sentido. e quando foi chegando o final da gravidez, bem pertinho do parto, eu fiz um ultrassom e ela estava sentada. Era Uhum. pélvica, né? E aí o Aham. médico
disse, olha, mãe, no começo ele falava, mãe, vamos tentar de tudo para que a gente possa fazer um parto normal. Há uma possibilidade, a gente não vai deixar você correr nenhum risco. Porém, quando fizemos o ultrassom, ele falou, olha, essa bebê ela não quer nascer de parto normal. Ela que decidiu, porque ela está sentada, ela pélvica, e eu creio que não vai dar tempo dela virar mesmo, porque estava totalmente ao contrário, né? E aí teve que marcar mesmo a cesárea, e foi uma cesárea. E quando ela nasceu, eu percebi que ela não chorou nos primeiros minutos do parto. E aquilo Uhum. já me preocupou um pouco, né? E aí eu questionei o médico, as enfermeiras, e elas disseram assim: não, mãe, ela chorou depois, a gente tirou ela muito rápido, porque era pélvica e tal. Então, assim, a gente já via sempre uma diferença nas situações, né? Nos ocorridos. Sim, sim. E você teve ajuda, assim, no seu pós-parto? Você conseguiu ter, que a gente chama hoje em dia de rede de apoio, né? Então, eu tive a rede de apoio, sim, porque foram os primeiros meses da Francine, foram muito difíceis mesmo. Então, eu tive a rede de apoio do meu esposo e da minha sogra. A minha sogra, ela ficou muito comigo. Na verdade, ela ficou um mês todo comigo. Porque a Francine era um bebê que ela chorava 24 horas por dia. E aí a gente testava tudo para entender o que estava acontecendo com aquele bebê, né? Então a minha sogra, ela dormia na minha casa e ela ficava, porque nós tínhamos que virar à noite com a Francine chorando e a gente não entendia o que acontecia. Chegou até um dia que o meu cunhado ele falou assim: ô Mônica, eu acho que esse bebê vai morrer de tanto chorar. Não sei o problema que ela tem, mas ela chorava de grito, parecia que tinha alguém espetando ela, sei lá, fazendo alguma coisa que incitava aquele choro, sabe? Então era uma coisa muito difícil, ela não conseguia mamar direito. Aí os médicos, vamos tentar um leite alternativo então, porque ela não tá pegando. E era toda uma dificuldade. Você imagina 25 anos atrás, como que nós tínhamos uma dificuldade na própria medicina, né? Sim, Não sim. por culpa deles, mas não havia tanta possibilidade. E aí a gente foi tentando de tudo. E nesse meio tempo desse mês, que ela chorou o mês todo, e eu tive essa rede de apoio com a minha sogra, a gente fazia todas as tentativas que vinham na nossa cabeça, o que a gente tinha experiência, como minha sogra era uma pessoa experiente, já tinha tido vários filhos e entendia bastante, fazia de tudo, só que nada fazia essa criança parar de chorar. Então não tinha explicação, sabe? Sim. E aí fomos vivendo desse jeito, mas a rede de apoio foi muito importante, né, nos primeiros meses, principalmente no primeiro mês. Eu de cesárea inflamou todos os meus pontos, porque eu tinha que ficar ali minando ela, tentando achar uma solução, uma posição que ela ficasse bem. E assim, eram minutos que ela dormia e ela já acordava como se tivesse beliscado, já acordava gritando. Então foram momentos muito complicados. Sim, com certeza, né? Porque fico pensando, né? Você ali nesse pós-parto, a questão do sono, tudo isso pesa para a mãe, a amamentação, né? Porque querendo ou não, a gente acaba se cobrando também, né? Não sei se você tinha essa expectativa de amamentação, né? Se você conseguiu amamentar sua primeira filha, porque acaba tendo aquela comparação, né? Sim. Sim, então é bem complexo, né? É tudo muito difícil. E eu fico pensando assim, naquele tempo ainda era pior, porque hoje, como eu vi o trabalho de vocês aí em Extrema, na reunião que nós tivemos lá, o trabalho que você faz com as gestantes, pós-parto e tudo. Então eu fico imaginando, meu Deus, como eu gostaria de ter tudo isso, né? Porque naquele tempo não tinha mesmo, era muito distante da gente isso. E a gente sofreu muito, né? Sem ter sabedoria, nem internet para nos ajudar, porque hoje nós ainda temos o Google que nos ajuda um pouquinho, alguma coisa, né? O YouTube. E naquele tempo não tinha todas essas ferramentas, elas eram distantes da gente. Então havia, fora tudo aquilo que a gente estava vivendo, um sofrimento mesmo, né? Sim, com certeza, né? A gente tem que pontuar para quem está assistindo a gente, né? A Francine hoje tem 25 anos, então E, é importante fazer essa contextualização que há 25 anos atrás, né, realmente eram escassos os recursos, né, e tinha essa questão também de jogar tudo para a mãe, né, como se ela já soubesse tudo, né, o que a gente e, fala um pouco do instinto materno, então não tem, né, o instinto materno, na verdade é um aprendizado, né, então
teria que ter essa questão mais cultural de ajudar e você não teve, né? E Não. isso é o que gera é o sofrimento, né? Um sofrimento, um desgaste, né? Isso sobrecarrega o casal, sobrecarrega todo mundo que tem em volta, Todo né? mundo. E principalmente Exatamente. criança, né? Sim, então eu falo que quando eu vejo a Jamila falando que a família que tem um filho com alguma dificuldade, o outro filho se torna invisível. E realmente isso é uma verdade, isso acontece mesmo, né? E é uma coisa que hoje, se eu pudesse falar para as pessoas, tentar ajudar, falar sobre isso também, porque esse filho que ele tá bem, mas ele precisa da atenção também. Só que a gente fica tão envolvido naquilo que se transforma em um sofrimento que a gente acaba apagando da nossa memória, da nossa vida, algumas coisas, vai deixando um pouco de lado. E isso faz com que aquele filho também sofra muito, né? Porque foi o que aconteceu. A minha filha, na verdade, ela se tornou uma rede de apoio para mim, a minha filha mais velha. A Claudine era minha rede de apoio, porque ela mandava roupa no hospital para mim, quando eu ia com a Francine para o médico, e de repente falava assim, já tem que ficar internada. E aí eu só mandava um recadinho para ela, ela me mandava roupa no hospital, quer dizer, ela foi minha rede de apoio também, por muito tempo. Então, assim, é uma situação muito difícil ter um filho atípico assim na família, e naquele tempo, não que o meu sofrimento foi maior, eu vivi tudo, não, mas não é. É que realmente nós tínhamos uma dificuldade, né, no contexto todo. Sim, por isso que é importante mesmo, né? Nossa, é muito importante hoje, né? Você tá aqui com a gente, Mônica, né? Acredito que quem estiver assistindo a gente, né? Vai poder ajudar também outras famílias, né? A gente está fazendo essas reflexões. Por isso que é importante a gente lutar pelos direitos, né? Para que mais famílias tenham acesso a tratamento, a profissionais, a grupos de apoio, né? Porque esse é o caminho, né? A gente precisa acolher as famílias, porque com a rede de apoio já é difícil, né? Sem a rede de apoio é impossível, né? Por isso que a gente vê tanta mãe solo, né? Porque daí ela acaba sendo abandonada, né? A gente tem um perfil aí atualmente, né? Os esposos, eles não dão conta, a maioria. São mães que também adoecem, mas elas não têm tempo de adoecer, né? Elas não têm Não, tempo, né? Não dá não, tempo. Mas também não. a gente vê elas totalmente sobrecarregadas, exaustas. A pandemia, principalmente, não sei como que foi para vocês, né? Como foi a pandemia, se foi difícil ou não. Tem a questão que a Jamila trouxe, que é importante, né, destacar, que o isolamento não fez diferença, que é o que vocês já vivem, né? Como que foi Sim. para vocês essa questão? Então, para a gente foi tranquilo. A gente ainda não sabia que a Francine era autista, porque o diagnóstico dela saiu ano passado, né, no finalzinho do ano. Mas foi tranquilo porque ela gosta desse. Ela se adequa muito rápido, muito fácil. Então, explicando para ela, você não pode sair, tá acontecendo isso. Ela ficou 3 meses sem sair de casa porque ela mesma decidiu. A gente ia no mercado, ela falava, eu vou ficar, eu não quero ir. Então, assim, pra gente foi tranquilo, não teve tanta dificuldade na pandemia, não. Foi até bom, porque a gente se aproximou mais, a gente teve mais tempo de estar junto, de se conhecer mais, conversar mais. Foi um tempo, assim, a pandemia em si foi muito ruim, mas pra gente não houve dificuldade, graças a Deus, não. Sim, teve um lado positivo, né? Teve sim. E aí, continuando, né, pensando aí na história da Francine, né, para o pessoal entender toda essa jornada, né, você comentou então que foi o ano passado, né, que você conseguiu fechar o diagnóstico, né? Conta um pouquinho como que foi, né? Tem a questão escolar, né, Uhum. familiar, dos amigos, enfim, né? Conta pra gente um Então, pouco. Então, quando você tem uma criança, digamos assim, ela na idade escolar, 4 anos é a idade que entra na escola. Então, até então, eu percebia que ela era muito agitada, ela tinha algumas atitudes que eu não compreendia, mas na minha cabeça, coisa de criança. A gente sempre tem essa ideia. Isso é coisa de criança, vai passar e tudo. Muito agitada, ia na casa das pessoas, ela tinha uma agitação muito grande, mexia em tudo, às vezes eu até evitava de vergonha, mas não é, ela tinha essa agitação. E aí eu falo assim que Deus me guardou desde aquele tempo, porque
eu tive a ideia de matriculá-la nessa escolinha que tinha lá em Campanha, que é a minha cidade natal, em Minas Gerais, aqui perto de Pouso Alegre. E, assim, quando falou em escolinha, que eu vi agitação, eu fui investigar. E eu descobri essa escolinha, que é a Felicidade, que ela tanto ama, né? Até hoje, isso marcou a vida dela. E eu fui lá e eu gostei muito. Eu conheci a escolinha e eu expliquei a diretora, que era a dona da escola, psicopedagoga, Adelina, uma pessoa incrível. Eu falo que naquele tempo já tinha pessoas incríveis, porque ela era incrível e tinha uma equipe muito bem treinada para trabalhar com todas as crianças. E, assim, foi maravilhoso. Foi Deus ali, eu penso que foi Deus já me ajudando com a Francine. E aí eu expliquei para ela. Ela falou, Mônica, não tem problema, nós vamos receber a sua filha e nós vamos tentar nos adequar, nós vamos tentar fazer o que for possível para ela. E aí eu a matriculei e começou toda aquela luta. Um dia ela chorava muito, não queria ficar. Um dia ela queria muito ficar. E aí o método que ela aplicava lá era aquele método Piaget, que o aluno aprende aonde ele tiver a facilidade. Tipo, se ele se sentir bem lá no pátio, ele vai para lá e é lá que vai ser feito. Mas aí eu vi, assim, algumas dificuldades, eu pensava assim, não, isso é coisa de criança, vai passar. Mas era muito agitada. Às vezes a Adelina falava assim, Mônica, eu tive que levá-la para casinha e só lá ela se sentiu bem, lá ela conseguiu fazer. Mas a gente via a dificuldade que ela tinha para aprender. E o que eu fazia? Aí a Adelina falou, Mônica, eu acho que ela tem TDAH. Fomos investigar o TDAH, no qual até foi medicada por um tempo como TDAH. E aí, o que eu fazia? Eu falava, Adelina, o que eu posso fazer em casa para eu ajudar a Francine, para ela acompanhar os coleguinhas? Porque eu não quero que ela fique para trás. E aí, ela me dava as orientações. E eu chegava em casa, eu tinha uma escola paralela. Eu montava a minha escolinha, eu ia ajudar ela, sabe? A fazer as tarefinhas, a colorir dentro. Eu ficava ali muito tempo trabalhando com ela. A Adelina, eu falava assim, eu não quero ser invasiva, mas eu também não quero deixar ela perdida. E aí, eu trabalhava isso em casa com ela. E foram tempos muito difíceis, ela não conseguia ter muita amizade, ela não conseguia se juntar ao grupo, ela tinha muita dificuldade. Mas ela amava a escolinha, então isso era bom. Só que tinha dia que ela... Aí a gente entende hoje que ela estava nervosa, estava numa crise, ela não queria ficar. Mas naquela época a gente não entendia, eu pensava assim, é coisa de criança, vai passar, né? E assim foi seguindo. Só que essa criança, um dia ela vai crescer, né? E aquilo que você pensa que é coisa de criança vai se tornar estranho. Você vai começar a perceber algumas coisas estranhas. E ela foi sendo tida sempre como TDAH, né? E ali ela teve todo o apoio, ela conseguiu ser alfabetizada com a minha rede de apoio em casa, porque eu sempre estive presente, eu até me incomodava um pouco, porque eu pensava assim, sou eu a única mãe que todo dia tá lá dentro da escolinha. As mães entregavam no portão e eu entrava. Mas eu entrava porque eu queria me inteirar do que estava acontecendo, para ser assim uma ajuda entre eu e a escola. Eu queria sempre estar disponível e sabia que a escola também estava. Então eu era a mãe que estava todo dia lá dentro. Mas foi indo, ela conseguia acompanhar no ritmo dela, mas também com algumas dores, né? Porque ela não conseguia fazer prova escrita. Ela foi crescendo, como eu falei, essa criança de 4 anos foi para 5, foi para 6, e aí vamos nós. E o que acontecia? Os outros alunos faziam as provas. E aí eu quero ressaltar alguma coisa muito interessante, que eu acho que o preconceito ele começa mais nos adultos, né? Então nós temos que preparar os nossos filhos, preparar as pessoas para entender a dor do outro. Porque às vezes a dor que dói em mim, ela pode parecer para você pequena, mas em mim ela pode doer muito. E eu chegava na porta da escolinha na época das provas e ela só fazia prova oral, porque ela conseguia, ou então de figuras. E do jeito dela ali com a Adelina, ela fazia as provas. E o que acontecia? As mães chegavam no portão e elas sabiam, elas conheciam as dificuldades que a Francine tinha. E uma ficava perguntando para a outra, quanto que seu filho tirou na prova? Ah, tirou 9. Ah, o meu tirou 8, meu tirou 10. E aquilo me consumia naquele portão. E eu pensava assim, meu Deus, será que eu não estou sendo uma boa mãe? Por que a minha filha não conseguiu tirar essa nota? O que aconteceu? Mas ao mesmo tempo eu via que eu me dedicava todo o tempo por ela. Então eu não entendia o que estava acontecendo e aquilo doía muito. Então, o preconceito começa nos adultos, porque
eles não precisavam falar assim, né? Não precisavam demonstrar isso. E eu sofria. E automaticamente eu olhava para ela e imaginava assim, por quê? Eu não estou sendo uma boa mãe? O que a minha filha tem? Eu preciso de uma resposta. Teve dias, Cássia, de eu sair na rua assim, de eu ir buscá-la na escola, o dia que ela não conseguia ficar, eu pegava na mãozinha dela e eu ia olhando para ela e eu parava num certo, assim, lugar da cidade e eu olhava e eu falava assim, para quem que eu vou pedir socorro? A minha vontade era gritar, sabe? Tipo, quem pode me ajudar? Eu tô aqui com uma situação que eu não entendo, mas eu quero resolver. E não era por vergonha, não era por preconceito, era por desespero, sabe? Então, às vezes eu parava assim, eu lembro até assim, eu tenho a visão da casa que eu parava em frente, eu pensava assim, aqui é um bom lugar, e eu vou gritar. Quem pode me ajudar? Quem tem a resposta, né? E às vezes, e teve um momento, e ela sabe disso, eu já falei para ela, que foi tanto sofrimento que eu pensei em tirar minha vida e a vida dela, sabe? Eu falei assim, eu acho que eu vou resolver o problema de uma vez só. Só que Deus é tão bom que ele não permitiu, sabe? Ele não permitiu e eu cheguei em casa e eu disse assim, eu não tenho esse direito, eu tenho outra filha, eu tenho o meu marido, e não é isso. Se Deus permitiu que eu, uma criança que nasceu de 8 meses, e o médico disse para minha mãe que eu não viveria 3 dias. Se eu estou aqui, eu pensava, que não era para viver 3 dias, a minha filha sobreviveu a tudo isso, então significa que Deus tem um propósito. E hoje eu vejo, porque hoje a Francine tem sido luz na vida das pessoas, a gente tem, assim, foi uma luta, mas a gente tem mostrado que tem jeito, que daria certo, que dá certo, mas foi muito sofrido, sabe? Então, aí cresceu essa criança, né? Cresceu essa criança, sempre ali para trás, e eu sempre acompanhando, né? Eu tenho até uma professora aqui de Camanducaia que ela falou para mim, Mônica, se a gente tivesse meia dúzia de mães como você, que se importasse tanto, porque eu estava todo dia lá, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para melhorar a situação? Então, ali, isso também é fundamental, porque existe um pensamento de que se você colocou na mão de um profissional, ou eu não estou julgando ninguém, mas existe, eu vejo esse pensamento de algumas pessoas e eu fico triste por isso. Põe na mão do profissional na escola, o meu problema está lá, eles vão se virar com ele. E eu creio que não é assim. Nós temos o apoio hoje, é um apoio muito grande. A escola se torna uma rede de apoio também para a gente, mas eu creio que isso tem que ser um caminhar juntos, né? Eu faço minha parte, a escola faz a dela. Então é uma parceria, digamos assim, né? E eu sempre tive essa parceria, eu sempre busquei ter essa parceria, porque eu queria muito que minhas filhas estudassem, eu queria muito que elas se sobressaíssem, né? E também pela dificuldade que eu via. E ela cresceu, aí com 14 anos começou aquela dificuldade. Eu não tenho amigos, ninguém quer conversar comigo, todo mundo foge de mim, mãe, o que acontece comigo? E ela começou a ter algumas dificuldades, ela tinha problema na coordenação motora, às vezes ela deixava cair as coisas da mão. Eu me lembro até um dia que eu fui no supermercado com ela, nesse dia ela não estava nada bem, porque ela não queria ir para a escola mais, ela já tinha saído da felicidade, já estava aqui em Camanducaia. E ela deixou cair, eu dei o saquinho para ela segurar e simplesmente soltou. Aí a pessoa que estava do lado falou, tipo, deu um sinal assim, o que é isso? Ela já era grande, 14 anos. Aí o outro falou assim, essa menina, ó. Eu joguei o produto ali, peguei ela e fui embora, sabe? Fui embora para casa e aquele dia para mim ele acabou. E eu consegui colocá-la na escola naquele dia, porque todo dia que chegava a hora de ir para a escola, a barriga doía. E aí era uma crise tremenda. Até eu conseguir, eu não sabia o que acontecia. Se eu soubesse, eu não ia forçá-la a ir para a escola, entende? Mas eu forçava porque eu achava que era necessário e que ela não queria ir, mas eu não entendia o porquê. Entende? Uma mãe leiga, olha o sofrimento. E ela ia, eu ficava desesperada na minha casa. E eu aluguei um apartamento em frente à escola para que eu tivesse o controle disso. E aí eu voltei para casa acabada com aquele momento do supermercado que disseram que ela era louca. E eu passei o dia angustiada. Aí ela passou o dia bem na escola, esse dia ela ficou. Aí quando ela chegou à tarde, que eu abri o portão para ela entrar, ela olhou para mim e falou assim, mãe, você tá bem? Aí eu falei, eu estou, filha. Aí ela falou assim, você não está. Eu sei. Você não quer me contar, não tem problema.
Aí dentro de mim eu pensei, como que uma pessoa louca tem a sensibilidade de ver que a mãe não está bem? E eu não estava mesmo, e era por causa dela. Ela não sabia o que tinha acontecido. Eu tinha visto aquela cena. E aí eu ficava assim, meu Deus, como pode, né? Uma pessoa que tem tanto problema, tanta dificuldade, e ela tem essa tamanha sensibilidade de sentir a dor da mãe sem a mãe nem falar. Então é algo incrível, né? E é isso, eu acho assim, foi difícil, sabe? Porque aí com 14 anos eu comecei, as professoras falavam, tem que ter uma solução, alguma coisa acontece com ela. Aí eu resolvi levar no especialista, outro especialista, ela já tomava remédio para o TDAH. Quando eu cheguei no neuro, eu expliquei todo o contexto. Aí ele falou para mim assim: qual é o comportamento dela durante o dia, na sua casa? Ela assiste um filme inteiro sentada? Eu falei: não, ela não assiste um filme. Ela assiste o mesmo filme 3 vezes. Ela sabe a fala do filme todinho. Ele falou: e essa criança é TDAH? Ela não é. Aí eu falei que ela tomava o medicamento. Ele falou: você vai jogar esse medicamento no lixo, porque não é TDAH. E aí depois eu venho entender que o autista ele assiste um filme várias vezes, ele tem esse hiperfoco, e ela tinha. Ela, antes da fala do filme acontecer, ela já falava, né? E aí não fechou o diagnóstico. Não fechou, a médica e o médico falou assim: olha, se a gente fechar alguma coisa, nós vamos estar mentindo para você e para ela. Então nós temos que esperar ela ter maior idade, porque agora eu descobri também que em meninas isso é mais difícil descobrir, é uma coisa mais escondida, né? Mais retraída. E aí eles falaram, ó, por enquanto nós entendemos que ela tem um atraso cognitivo. Porque o que acontece, Cássio? Quando você tem um filho com uma dificuldade e você não tem um diagnóstico, como que você explica para as pessoas? E eu não tinha explicação. Para mim, cuidar da minha filha e conviver com ela era normal. Mas tinha uma sociedade que me cobrava, ela perguntava para mim, o que acontece com a sua filha? Né? E aí eu dizia o quê? Aí eu falava assim, olha, ela foi diagnosticada até agora com um atraso cognitivo, mas eu não sei te explicar, sabe? Então, isso foi por muito tempo, né? E aí, quando ela fez agora, quando ela ia fazer 25 anos, eu resolvi procurar de novo, porque começou a me incomodar. Ela ficar aborrecida que não tinha amigos, conseguiu terminar o ensino médio com todo o meu acompanhamento. Eu voltei a estudar para poder estar com ela, né? Ela fez o EJA lá, o SESEC. E eu pensava assim, meu Deus, como que eu vou deixar minha filha assim? Eu não posso. E como a Jamila sempre fala, nós não somos eternos, eu vou morrer um dia. E o que vai ser da minha filha? Eu tenho que preparar ela para essa sociedade que não está preparada para recebê-la. Aí eu resolvi levar de novo na médica, né? E aí a médica falou para mim, falou, olha, vamos fazer um apanhado novamente, né? Tudo aquilo, vou fazer os testes, tudo, muita conversa. E eu já suspeitava, porque já tinha uma terapeuta que ela tinha falado para mim, a Ana Rosa Itcamanducaia, a Francine passava por ela, porque tudo que eu imaginava que daria certo, eu corria atrás. Eu pensava assim, terapia, será que ajuda? Fui atrás da Ana Rosa. Uma dinâmica em casa, eu vivia fazendo, eu ficava que nem uma doidinha procurando soluções, ajudas, sabe? Então eu falo que eu fui terapeuta, psicóloga, professora, eu fui mãe, eu fui amiga, eu fui tudo ao mesmo tempo, porque eu queria uma solução para aquilo, queria aliviar para ela o sofrimento, né? E aí o que aconteceu? Aí a médica falou assim, a gente vai fazer um apanhado, Mônica, vamos ver. Mas eu já desconfiava do autismo, ou dislexia ou autismo. E eu pesquisava, eu já tinha condição de pesquisar, nós já tínhamos internet, tudo, e eu via ela enfileirando coisinhas. E eu pensava assim, essa menina é autista. Aí até um dia eu comentei com meu marido e ele falou assim, eu acho que é coisa da sua cabeça, eu acho que não é não. Aí eu deixei quieto. Aí quando fez os testes, realmente autismo, né? E aí para mim foi a libertação. Não que isso seja, ai, nossa, é incrível, ela é autista. Não, mas hoje eu sei falar o que a minha filha tem e eu sei conduzi-la de uma forma com menos sofrimento para ela e para mim, né? Então é mais ou menos isso. Nossa, eu tô aqui só refletindo, né? Toda essa jornada, né? E o quanto, né? Pensando aqui na maternidade, né? O quanto que essa maternidade, ela é muito pesada, né? É uma cobrança, é a culpa, é muito, né? A parte da incerteza também, né, Mônica, que eu percebi, né? E essa parte dessa pressão da sociedade,
no que não se encaixa a um padrão, né? E aí não tem esse acolhimento, não tem esse olhar, né? Para onde que essa mãe corre, né? Se ninguém entende, se ninguém quer entender também, né? Sim. Difícil essa parte, né? Por isso que a gente tem que falar bastante, né? A sua fala aqui hoje é importantíssima, né? Para as pessoas se colocarem no lugar de uma mãe, né? Sim. Que tem um filho, né? Às vezes precisa ter esse olhar, né? Diferente, né? Eu vejo muito isso. Dentro. Né? Eu vejo que hoje, porque assim, só a gente que passou é que sabe o que a gente passou. Então, Exatamente. você tem uma cobrança da sociedade, você tem uma cobrança, às vezes, até mesmo da família, né? Teve pessoas. E eu não entendia. Aí tinha dia que eu pensava assim: eu acho que eu vou enlouquecer. Porque ao mesmo tempo que ela tinha uma atitude muito tranquila, eu pensava assim: tá tudo bem. No outro dia, ela tinha uma caída imensa, porque acontecia alguma coisa. O autista, ele é assim, né? E eu pensava assim: meu Deus, o que que aconteceu? O que que eu fiz de errado? Aonde eu tô errando? E a sociedade sempre te cobrando. Esse filho é mal educado, né? Não tem disciplina para ele. E pelo contrário, por ela já ser diferente, eu sempre disciplinei com mais rigor. Mas eu não entendia. E quantas vezes eu pensava assim, ela não está fazendo alguma coisa porque ela não quer, ela está com preguiça, porque o autista ele é tido muito como preguiçoso. E eu vejo hoje que não, porque tudo que ela pega para fazer, ela é responsável em fazer. Se falar uma coisa para ela, aquilo vira lei, eu falo para ela, vira lei, né, Francine? Ela fala assim, mãe. Então, assim, a gente começa a entender que tem momentos que eles não estão bem mesmo, né? E a sociedade, ela está preparada para receber pessoas que só vão, tá tudo bem, não vai ter nenhum problema. Então, assim, você tem que ter sempre uma resposta. E quando você não tem essa resposta, porque para mim o sofrimento foi muito grande por não ter uma resposta. Você imagina você ter um filho e ele chegar aos 24 anos e meio e você não saber responder o que ele tem. Ele questionar para você por que, que a sociedade não me aceita, por que tem lugares que não me dão oportunidade, que eu gostaria de ter oportunidade. Por que que acontece isso comigo, mãe? Por que que ninguém para me ouvir? Por que que ninguém para me entender? Ela mesmo, quantas vezes disse, mãe, eu não tenho vontade de viver. Ela teve uma época que ela entrou no estado de depressão. Por quê? Porque ela não entendia o que acontecia com ela, o porquê que ela vivia daquela forma. E aí você, como mãe, você se cobra, onde eu errei, por que está acontecendo isso? O que eu tenho que fazer para mudar isso, né? Então, assim, eu falo que por mais rede de apoio que você tem, uma mãe, ela vive um anonimato, uma solidão dentro dela, angustiante, sabe? Porque ela quer ter a resposta, ela é mãe. E a mãe, ela quer entregar filhos perfeitos, né? E como que eu não estava entregando uma filha perfeita? E não era porque a sociedade me cobrava e nem porque eu queria que ela fosse perfeita. Eu não queria que ela sofresse. Eu não queria que ela viesse até mim e falasse assim, mãe, eu tive no meio de um grupo que enquanto você esteve lá, o grupo me tratou bem. Depois que você foi embora, o grupo fingiu que eu não existia. Então, você imagina uma mãe ouvir isso e você não poder entender e explicar para aquelas pessoas, olha, ela tem uma dificuldade e você poderia olhar ela diferente. Então, assim, é muito sofrido. E eu vejo hoje que eu falo e eu fico muito feliz com a maternidade autista, depois que eu conheci a Jamila. E vocês, sim, eu falo que nesses últimos meses que eu tô andando com a Jamila e que eu tô vendo todo esse trabalho, eu me sinto muito feliz. Eu me sinto muito feliz e sinto assim que tem jeito, né? Claro que Deus em primeiro lugar, mas Deus ele tá abrindo portas. Eu vejo que tem essa rede de apoio, essas condições que hoje é dada para essas mães que estão vindo aí. Eu olho uma mãezinha que descobre o filho com 4 aninhos, descobri que é autista. É ruim, o primeiro impacto é muito grande, mas mãe, tem jeito, tem uma rede de apoio, tem pessoas muito dispostas a ajudar. Então, assim, eu penso assim, se eu tivesse essa rede de apoio lá, quando ela tinha 4, 5 anos, meu Deus, como seria diferente? Porque eu tive que me desdobrar daquilo que eu nem sabia. Então, eu falo que eu fui tudo mesmo, na tentativa. Talvez eu tenha acertado um pouco, talvez eu tenha errado. Eu comprei quadro negro para colocar no quarto dela e eu dar aula como se ela estivesse na escola, sabe? Tipo, vamos lá, você tá com dificuldade no quê? Nisso, então é lá que nós vamos trabalhar.
e exigia tanto dela algo que realmente eu não precisava exigir, porque ela não tinha condições. Hoje tem todo um trabalho diferenciado para você fazer e fazer com que essa criança aprenda sem sofrimento para ela e para mim. Eu fazia ela sofrer, porque eu queria que ela aprendesse na marra, porque eu achava que tinha que aprender, né? Eu estava ajudando, mas eu estava forçando essa criança. Hoje não, hoje eu vejo o Matheus, eu sinto um orgulho. Quando a Jamila posta, eu fico muito feliz. Esses dias ele estava escrevendo bola. Eu falei, gente, que coisa mais linda, né? Então, assim, e através de uma rede de apoio, de uma mãe também que está ali por trás, mas aprendendo de uma forma diferente, menos sofrida. Então, é incrível esse momento que nós estamos vivendo, de tanta ajuda, né? O autismo nunca foi tão falado. Esses dias até me falaram assim, ah, virou modinha? Eu falei, não, não é que virou modinha, é que hoje ele é falado, hoje ele está sendo compreendido. Ontem até eu estava assistindo televisão com meu esposo, eu fiquei muito feliz, eu fiquei radiante, até postei e marquei a Jamila. Uma igreja grande falando que elas vão ter o encontro das mães atípicas. Então, meu coração ficou radiante. Eu falei, poxa, esse trabalho tem sido válido, porque as pessoas têm que entender isso, Cássia, que o diferente, ele tem vida, o diferente, ele existe, e é como a Jamila fala, esse alguém é o amor da vida de alguém, entende? E às vezes a gente pensa, na minha família nunca vai acontecer, mas não sabemos, né? E se não acontecer, e o nosso amor, o calor humano, o nosso olhar, né, diferente para ajudar? Às vezes você faz a pessoa tão feliz com tão pouco. Eu vejo a Francine, tem dia que ela é tratada bem por uma pessoa, ela chega aqui, ela fala, mãe, olha como que essa pessoa falou comigo. Aquela alegria, aquilo que está dentro dela, aquele radiante, aquilo transforma a vida dela. E às vezes é uma única palavra, a pessoa deu um sorriso, a pessoa validou alguma coisa para ela. E isso foi muito importante. Olha que maravilha se poder fazer alegria na vida de alguém. E se você faz alegria de uma adolescente, um jovem, uma criança, você vai fazer alegria de uma família inteira. Então eu falo que tem que ter, a visão nossa tem que mudar, né? Nós temos que realmente conscientizar a sociedade, as pessoas que estão ao nosso redor, e entender que isso não é fácil mesmo, né? Ter um filho com alguma dificuldade é muito difícil. Eu sei, porque eu sei o que eu passei, mas eu entendo que tem jeito, tem jeito. E ainda mais hoje, né? Que tem tanta ajuda. Com certeza, né? E que bom que vocês estão, né, com a gente nessa, né? Mais gente chegando, né? Quando a Jamila começou, eu lembro, né? Poucas pessoas ainda conheciam e agora, né? O projeto está crescendo, crescendo, mais pessoas apoiando, né? Pessoas que entendem sobre a causa, né? Sentem na pele, sabem as dores, sabem que pode ser feito também, né? Para melhorar, para menos sofrimento, né? A vida da gente não tem aquele caminho assim mais fácil, sem sofrimento, impossível, porque senão a gente não cresce também, né? Mas a gente deve dividir a carga, né? Isso que eu falo quando a gente traz esse tema maternidade, que é o que eu sempre falo aqui, né? O povo já tá até enjoado já, mas eu não me canso de falar, porque a gente precisa dividir, né? A gente precisa dividir essa carga, as mães trocarem experiências, né? Porque eu vejo assim, os profissionais, eles são importantes, são muito importantes, né? Mas essa troca entre as mães é muito rico, né? É muito rico. O profissional, ele tá mais para mediar ali, né? Para aproximar. Mas as mães, elas têm, às vezes, uma sugestão, uma solução que às vezes funciona melhor do que a do profissional, né? Exatamente. Tem, né, essa vivência que vocês têm 24 horas, né, por dia. Então eu falo isso, o profissional ele ajuda muito, ele norteia, ele dá às vezes uma técnica para você usar, que vai fazer toda a diferença, mas eu creio que essa troca é muito importante, esse entendimento entre as famílias. Essa semana que passou, a gente foi em Tamanducaia, porque eu moro aqui em Melhoramento. E aí nós encontramos uma pessoa, foi incrível, que nós não íamos nesse local e de repente fomos direcionados aí nesse local. E nós chegando lá, a gente viu o rapaz meio triste, assim, conversamos com ele e tal, e a Fran foi fazer uma foto para fazer a identidade e a carteirinha do TEA, que ela quer muito fazer.
Aí, quando ela foi tirar a foto, ela falou pra ele assim: eu quero tirar uma com o cabelo pra frente e uma com o cabelo pra trás, pra eu ver qual que eu vou gostar. Aí ele falou assim: tudo bem, você tá tirando essa foto pra documento? Aí ela, não, ela falou assim: eu posso sorrir? Aí ele falou assim: é pra documento? Aí ela falou: é. Ele falou: então melhor não, fica sem sorrir. Aí ela falou assim: é pra carteirinha do autismo e pra identidade. Ele falou assim: opa, você é autista? Aí ela falou: eu sou. Aí começou uma conversa. Ele falou: gente, foi Deus que mandou vocês aqui. A minha filha tem 9 anos e é autista. E nós estamos desesperados, eu e minha esposa. E aí a gente começou a conversar. Aí ele falou para mim assim, e para o meu esposo: olha, vocês foram enviados de Deus, porque hoje eu tô vendo que tem possibilidade. Olha essa moça linda, ele falou, sua filha é linda, falou para mim. E essa moça tá estudando, ela tá aqui conversando comigo. A minha filha, ela não fala direito ainda. Mas agora eu vi possibilidade. Porque a gente estava tão angustiada, eu com a minha esposa, e aí eu dividi com ele algumas experiências. Eu falei para ele: olha, moço, tem tanta ajuda hoje, eu estou conhecendo tanta gente bacana que estão empenhados. Busque ajuda, não fique sozinho. Aí ele pediu o contato, a esposa dele tem falado comigo, ele tem falado com a gente. E assim, ele falou: gente, vocês não têm noção de como vocês fizeram a diferença na minha vida. Porque quem está vivendo isso, Cássia, no primeiro momento eles pensam assim, eu pensava, eu sou a única que tem esse problema na vida, eu sou a única que estou vivendo isso. Não vitimizando, mas entendendo assim, poxa, todo mundo é diferente, só eu que tenho esse problema. E aí, quando você começa a sair e você começa a falar sobre, você começa a entender que tem um monte de gente no anonimato. E aí você começa a entender que você pode ser luz para alguém e alguém pode ser luz para você, né? Porque até então você se sente perdido, você pensa assim: meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Tem os profissionais que norteiam e tal, mas não, essa troca de experiência e você dizer assim: ó, tem jeito, porque para mim teve. E eu nunca esperava que tivesse tanto jeito, eu imaginava assim: para mim acabou, né? Mas eu não desisti da Francine, eu não desisti de entender o que estava acontecendo com ela. E hoje, assim, eu colho os frutos disso e é tão bom e eu me sinto tão feliz e eu quero ajudar pessoas e eu quero ajudar cada vez mais ela. Mas quando você vê um pai e uma mãe dizer assim: você foi luz para mim, você trouxe uma possibilidade, isso te faz sentir tão feliz, tão agradecido a Deus, porque você leva o alívio para alguém. Porque muitas das vezes você espera isso. E aí ele falou, a gente está se sentindo tão sozinho, a gente está achando que é só a gente que tem esse problema. Eu falei: não, moço, não é só você não. Igual outro dia no hospital de Extrema, encontramos uma mãe, descobriu que o filhinho é agora com 4 anos, está naquele período do luto ainda, não aceitando muito. E aí quando ela viu a gente, que a Francine falou assim: eu sou autista. Ela já, né? Aí começou a falar com meu esposo, pediu o contato, ela me ligou, nós ficamos mais de 1 hora no telefone. Aí ela falou assim: Mônica, agora eu vou seguir. Agora eu vou aceitar que meu filho é autista, ela falou. Aí eu ainda citei vocês, falei: procura, ela é extrema. Eu falei: procura, você tem possibilidades. E seu filho tem 4 anos, quanta coisa dá para fazer para ele ser um adulto depois, quase imperceptível que ele tem autismo. Aí ela ficou muito feliz, ela falou: meu marido já foi lá para fazer os papéis para a gente começar a mexer. Então você vê que e você vai tirando as pessoas do anonimato, você vai fazendo a diferença na vida dessas pessoas, isso é gratificante. E ao mesmo tempo você vai crescendo também, né? Você vai entendendo para você mesmo, né? Algumas coisas. Que delícia, eu tô arrepiada também, viu? A Leandra colocou aí. Acho que refletiu aqui, né? Gente, até arrepiei com essa história, né? Com essas histórias. E pode ter certeza que mais famílias vão passar aí pelo caminho de vocês, vocês vão poder ajudar, né? O fato da gente estar fazendo essa live hoje, Mônica, com certeza, né? Depois a gente vai compartilhar. Quem não conseguiu assistir, depois assiste reprise, né? Vai ficar registrado aqui, né? Suas dicas, orientações, a sua própria história, né? Já é Sim. uma motivação. E a Francine, olha que bacana, né? Só o fato, né, dela conversar, dela estar ali, né? Ela é um exemplo, né, de superação, de que é possível, né? E que as pessoas
na verdade, são todos iguais, e cada uma do seu jeitinho, né? Sim. Eu tenho muito essa visão, né? Ninguém é perfeito, né? Cada um tem, às vezes, uma coisinha que não gosta, né? É que a sociedade, infelizmente, ela é muito cruel, né? Com que aquilo que não se encaixa no que ela estipulou ali, né? Tá fora. E não é isso que a gente precisa. A gente precisa da diversidade, a gente precisa dessa troca. A gente aprende com o diferente. Se Sim. fosse todo mundo igual, ia ser muito chato, né? Sim. Então, eu acho que é a parte simples da vida, é o amor, é a compreensão, é a empatia, é tudo isso que vocês estão conseguindo passar para essas famílias. Por isso que está tendo esse retorno positivo, né? É tão simples, né? Se a gente for ver, é muito simples, É né? muito simples e assim, com um autista você aprende, ou com o diferente, né, digamos assim, você aprende o amor verdadeiro, porque eles amam de verdade, eles são sinceros. E aí você, às vezes eu vejo ela assim, alguma pessoa faz alguma coisa e eu vejo o retorno dela diante daquilo, eu penso assim, meu Deus, eu queria ter esse coração. Porque eu fico ali, até parece que passou, mas eu internalizo um pouco, eu peço muito para Deus para tirar aquilo de dentro de mim. Mas eu vejo que ela não, é muito rápido. É aquele coração de criança mesmo, que a Bíblia sempre fala, né? Que nós deveríamos ter sempre o coração de criança. E eu vejo ela assim, eu falo, meu Deus, como ela consegue ainda falar bem e amar essa pessoa que fez isso com ela. Mas é lindo. Então, assim, nós temos que ter esse olhar mesmo, Cássia, de, de, de entender que essas pessoas, elas são diferentes, mas diferentes no sentido que a sociedade rotula. Mas são pessoas que amam, que têm alma, que tem tudo, tem coração, tem sentimento, e o sentimento deles são sentimentos mais aflorados, eles amam com mais intensidade. Então, assim, a gente tem que entender isso. E eu, ontem, conversando com uma amiga minha, eu falei para ela, eu falei, olha, e nós temos que fazer a sociedade olhar para essas pessoas, porque o autista ele cresce como a Francine cresceu. Enquanto ela tinha até 10 anos, para mim ela era uma criança com alguma dificuldade de criança. Mas aí ele se torna adolescente, jovem e adulto. E aí eu penso assim, quantos jovens na situação da Francine, no autismo que ela tem, no suporte 1, que tem o entendimento das coisas, eles vão para a marginalidade. Eles vão para um lado ruim da vida. Por quê? Porque eles às vezes não têm o apoio da família, muitas das vezes acontece, isso infelizmente acontece, ou então a família acolhe ao máximo que pode, mas quando ele sai daquela porta para fora, tem uma sociedade rotulando, cobrando, né? E aí aquele jovem ele pensa assim: por que que eu vivo? Como assim? Por que que eu não sou aceito? Então, assim, eu acho que já chegou a hora da sociedade, num todo, as instituições, para mim, todas, ela tem que entender que esse jovem é um ser humano, esse adulto, esse adolescente, e que ele vai crescer, e ele pode ir para a marginalidade porque ele não foi aceito da forma que ele merecia, que ele gostaria, porque a sociedade o rotulou. Então você imagina você pegar, igual a Francine, hoje ela tem a oportunidade de trabalhar, ela chega em casa, é algo radiante ela começar a contar o dia de trabalho dela. Claro que tem que tirar 2 horas para ouvir o que passou lá. Mas é magnífico ela contar que ela teve a oportunidade, que a chefe dela falou: você pode fazer isso, você é capaz, você tem toda a liberdade de fazer, e ela fazer. Então, ela se sentir acolhida, ela se sentir amada, ela se sentir responsável por alguma coisa e demonstrar que ela é capaz. Então, essa sociedade, ela tem que ver isso, que esse ser, ele é capaz. E inseri-lo enquanto ele está bem, enquanto ele não foi para a marginalidade. Porque o médico mesmo falou para mim, ele falou: a Francine tem o privilégio de ter nascido nessa família. Porque, mãe, quantas das vezes nós recebemos jovens aqui que a família desiste, a família abandona, ou a família deixa tocar a vida. Tipo, não tem o que fazer, vamos viver. E você sabe que esse jovem, ele tá fadado à prostituição, droga, bebida. Por quê? Porque lá ele é aceito. Nesses ambientes, é muito fácil ser aceito. Vamos embora. Então é o lugar que eu vou me sentir bem, que vou ser aceito. Não estou fazendo apologia a nada e nem a ninguém, mas eu estou dizendo que isso nós temos que ter esse olhar, essa visão, para que nós não deixemos acontecer isso com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, né? Então é um olhar diferente que tem que começar. O autismo hoje, ele está aumentando.
não sei, existem estudos que teremos muito mais autistas, mas nós ainda não descobrimos todos os autistas que já existem e que estão escondidos no anonimato, entende? E sofrendo. Então, todo esse trabalho, ele começou e a gente não pode desistir, porque nós vamos tirar essas pessoas do sofrimento, do anonimato. Mas a sociedade, ela tem que estar preparada para recebê-los, para tratá-los como seres humanos. Não sei se você concorda, mas eu acho que é mais ou menos isso, é o que eu penso, o que eu sinto. Porque a minha filha hoje, ela tem uma família que está amparando ela. E enquanto eu existir, meu esposo existir, ela vai ter isso e a gente vai preparar ela para essa sociedade. Mas os que estão aí, eles me incomodam, me entristecem, me preocupam. Sim, sim, faz todo sentido, né? Quando a gente pensa na questão do coletivo, né? Não é pensar só em mim e na minha família. Nós vivemos dentro de uma sociedade, né? Então é importante pensar no coletivo. E essa questão que você trouxe, a pessoa ela cresce, ela desenvolve, né? Ela é autista, mas ela é uma pessoa acima de tudo, né? É uma pessoa que está em desenvolvimento e que ela vai passar por todas as fases, né? E eu acho que quando chega nessa parte, né, da vida aí de ter aquela questão de ter a própria renda, né, o próprio dinheirinho, querer uma autonomia, aí a gente se preocupa muito com a questão da oportunidade, né? Então a gente precisa pensar também nesses autistas que são adultos, né? No caso da Francine, graças a Deus ela teve essa oportunidade, está tendo, né? Mas não são todos, né? Porque já começa naquele processo da família, da aceitação da família, né? Que é o que você está tentando mostrar pra gente, que a importância já vem lá da família, né? De aceitar, de correr atrás, e depois, né, das políticas públicas também, né? Fornecer uma estrutura, né? Assim, a mais necessária possível para poder acolher também as demandas. Então, eu percebo que cada um pode fazer a sua parte, né? Sim. Que bom que, né, as igrejas estão pensando também agora, né? Por esse lado, olhando para as mães, né? As escolas, as instituições precisam também, né? Sim. Eu acreditei que ter uma capacitação com os profissionais da educação, né? Porque não é porque ele é profissional da educação que ele sabe tudo sobre autismo, né? Parece que tem esse mito. Eu percebo Sim. isso, né? Ou até mesmo dentro da psicologia, né? Eu falo pela minha área, né? Ah, você é psicóloga. Gente, psicólogo tem que correr atrás, ele tem que se capacitar. Porque nem na graduação a gente tem. A gente tem, às vezes, uma noção, né? E o fato de você conviver, né, com pessoas autistas também ajuda, né? Você conhecer, você entender, né? Claro que cada um tem seu jeito, é único, né? Mas você vai entender melhor também. Porque se você ficar só na teoria também não adianta nada, né? Não, não. Nós Olha, temos que praticar. tem um comentário aqui, hein? Ó, Mônica, Tem. você está me surpreendendo em falar tão bem e soube ser mãe de autista. Ganhei mais, ganhou mais minha admiração. Parabéns! Olha que legal, a Ivone. Aí sim. Foi aí que falou? Hã? iPhone? Ah, obrigada. Então, é isso. Eu vejo que é o que você falou, nós temos que capacitar, né? A sociedade precisa entender isso, já chegou a hora de entender, porque no passado nós tínhamos autistas, porque a pergunta é, não tinha? Tinha. Eu tenho um primo que é autista. Só que o que acontecia? Esse autista era tratado como um débil mental. Desculpa falar, mas a expressão é essa, né? Ah, tem problema, toma remédio, mantém ele quietinho lá, vai dar tudo certo. Não aprendeu, Né? não teve possibilidade. Então, não teve as possibilidades. Então, eu vejo assim que nós temos que ajudar a ter essas possibilidades. Eu falo para a Francine todo dia, eu falo, filha, você está autista. Você não vai ficar se rotulando, eu sou, você está. Porque você vai mudar todo dia um pouquinho essa situação, porque você tem capacidade para isso. Então, eu falo para ela, não se esconda atrás do autismo. Não que eu estou te fazendo uma cobrança, exigindo de você algo. Mas você entende, eu converso muito com ela, eu falo, você entende, filha, que você pode mais? Ela, claro, mãe, você me fala isso todo dia, eu sei que eu posso. Então, assim, cada caso é um caso.
mas nós não podemos desistir. E se você parte da família com todo esse apoio e você pega uma sociedade que está preparada, uma escola ou que está se preparando, você imagina que coisa maravilhosa, que parceria incrível que não vai ser. Aí você vai para uma escola que ela entende e te ajuda. Você vai para uma igreja que entende e te ajuda, dá possibilidades. Você vai em qualquer outro lugar que seja da sociedade, que você vai ter essa integração, esse entendimento. Claro que nem todo mundo vai ter e nós não vamos exigir. Eu sempre falo assim, que às vezes eu fico um pouco preocupada que as pessoas pensam assim, ela tá falando assim porque ela tem uma filha autista e ela quer que a sociedade entenda. Não, eu quero que a sociedade entenda por causa de todos. Porque eu sofro por todos. Eu sempre sofri, sabe? Eu falo sempre pro meu marido, eu já queria ter tido alguma especialização em alguma área para eu ajudar. E eu estou fazendo pedagogia hoje, eu vou começar em julho fazer terapia ocupacional. E o meu intuito não é ganhar dinheiro. Se o dinheiro vai ser, de repente, se eu ganhar alguma coisa, é a consequência. Mas o que eu quero? Eu quero ajudar pessoas, porque é muito sofrido. Eu sei o que eu passei e eu tenho visto nesse caminhar que eu estou aí com a Jamila, o sofrimento de pessoas. Numa das palestras veio uma mãe que tem um filho já mais de 30 anos e que ela falou que na fala da Francine ela viu o filho dela. E ela veio nos perguntar se tinha possibilidade para esse filho ainda. Então você imagina, ela falou, a nossa vida até aqui foi um sofrimento. E hoje eu estou tendo uma libertação. Você imagina que coisa maravilhosa. Eu voltei para casa radiante. E não foi porque minha filha contou a história dela, foi porque a história da minha filha trouxe alívio e refrigério na vida de uma pessoa. E é isso que nós temos que fazer. Cada vez mais trazer refrigério para essas pessoas, para elas saírem do anonimato e entender que tem jeito, que tem vida para elas também, para esses filhos. Claro que um é mais difícil, outro mais fácil, mas para todos eu entendo que tem possibilidade. Basta olhar para o Matheus. A Matheus, a Jamila, eu falo que, meu Deus, porque teve a mãe, teve uma rede de apoio e todo o entendimento sobre isso, né? A Francine mesmo, a Francine chegou para o profissional dizer para mim, ela não vai aprender. Não vai aprender. E às vezes eu estou estudando com ela na pedagogia e vem os questionários e eu tenho que muito me certificar. Eu vou ler, reler e ter certeza do que eu estou respondendo. Ela fala, mãe, pode colocar, é isso aqui. E realmente é. Aí eu penso assim, para quem eu ouvi um dia que não teria jeito, porque teve profissional no meio do caminho aí que me falou coisas que me machucaram muito também. Teve pessoas que eu falei, olha, eu não aceito. Não porque ela é minha filha só, mas eu não aceito isso, essa palavra é muito pesada. E ela aprende no tempo dela, do jeito dela, mas ela está aprendendo, ela aprendeu, ela guarda. Isso para mim é uma vitória, e eu quero essa vitória para muitas outras famílias. Eu não tenho esse egoísmo de querer só para mim. Então, assim, às vezes eu falo, meu Deus, que vontade de poder investir nisso e viver isso, e trazer essas pessoas e fazer elas parar de sofrer, porque eu sofri muito. Eu gritei muito socorro. A solidão era muito grande dentro de mim. Eu falava que eu sempre falo que eu gritava no meio da multidão. E isso é a coisa mais triste. É tipo quando você está sonhando, pedindo socorro, e parece que o grito não sai. Não sei se você já sonhou assim, mas eu já sonhei muito assim. Naquele desespero, e você tenta gritar o socorro e ele não sai. Então, é exatamente a forma que eu sempre me senti, sabe? Então, eu não queria que mães passassem por isso. Eu não queria que famílias passassem por isso. E eu não queria que filhos viessem e falassem para mim como a Francine fala. Mãe, não me aceitam. Mãe, não me entendem. Tem pessoa, mãe, que pensa que eu sou boba, mas trata bem eu perto da senhora. A senhora sai, já me trata com indiferença, já não liga para mim, já não para me ouvir. Então, assim, isso dói muito. Entende? Então eu vejo quantas mães estão passando por isso e estão no anonimato. Então tem jeito, olha o trabalho lindo seu que você faz. E hoje tem jeito de começar lá na maternidade, tipo, na gravidez, todo esse cuidado, esse trabalho e acompanhar. Claro que o autismo ele não vai aparecer em nenhum ultrassom e nada, mas você vai ter todo um carinho, todo o acompanhamento. E aí você já começa crescendo e sendo acompanhado, né? É um trabalho maravilhoso, gente. Falo para as mães, e é um trabalho que às vezes tem uma burocracia, tem uma dificuldade, porque nós dependemos de políticas públicas. Então, não depende da Caixa exclusivamente. A Caixa está disposta,
Mas a caça depende de uma outra rede que está por trás daquilo ali, né? A pessoa da caça está pronta, mas às vezes toda aquela política pública, tudo aquilo que ela depende, não vai estar tão disponível. Mas não desistam, eu falo. Enfrentem, vai até o fim, porque vale a pena. Essa ajuda que hoje se tem, toda essa rede de apoio. Sábado eu tive lá em Extrema, na PAI, lá, e eu achei lindo, fantástico, fiquei encantada com aquilo. Eu falo, gente, que coisa maravilhosa, né? Então, assim, nós temos que expandir isso mesmo, Cássia, nós temos que falar. Eu, às vezes, falo assim, eu vou ficar quieta, porque ficam falando, virou modinha. Não, para mim não é modinha. Para mim é a minha realidade, e eu sei que é a realidade de muitas outras mães. Então, vamos nos unir, gente, vamos falar sobre isso mesmo, vamos incentivar, vamos conscientizar, porque aí nós vamos ter menos sofrimento, mães mais felizes, pais felizes, né? Família feliz. E essas crianças, né? Crescer com mais qualidade de vida, com menos sofrimento. Com Falo certeza, muito, né? é uma delícia. Olha, a gente ficava aqui até tarde, viu? Ficava aqui com você conversando, o pessoal interagindo aqui, né? Tem um Coisa pessoal boa. que comentou aqui, ó. A Maria Lúcia Vargas tem toda a minha admiração. O pessoal tá participando aqui com a gente. Pode colocar, né, gente? Comentário, perguntas. Sim, com certeza. Até estourou um pouquinho, né? Mas eu queria fazer uma reflexão aqui, gente. Olha só, da pessoa que está assistindo a gente. Olha só a capacidade da Mônica, essa maternidade dela, né? Ela conseguiu canalizar todo esse sofrimento e hoje está sendo transformado aí para motivar as pessoas, para transformar a vida das pessoas, né? Eu acho que isso é o que mais gratifica a gente, né? É uma maternidade atípica, sim, né? Porque tem as suas dificuldades, a gente não pode romantizar, né? Porque Não. cada dia é um dia, né? São questões, às vezes, que só você viveu, né? Outras mães, essa questão de se sentir sozinha, a gente tem na maternidade? Tem, né? Mas no seu caso foi mais complicado ainda, porque essa ajuda você não conseguia, né? Essa ajuda, né? Demorou para chegar, né? Mas está chegando um Sim. pouco, né? Então é bonito de ver, Mônica, né? Não sei se o pessoal que está assistindo aí está conseguindo ver essa sua transformação, né? Esse movimento, né? Esse amadurecimento, essa maternidade está sendo transformada a cada dia, né? Porque a gente é mãe pro resto da vida, né? Então Sim. você vai ser mãe da Claudine, da Francine, tem aí a netinha, né? Sim, já Tem a questão de ser avó também, né? Que é uma outra jornada, né? Então, é muito bonito de ver, né? Essa sua transformação, que Deus continue te iluminando, você, sua família inteira, né? E amei. não desista. Nós estamos juntos aqui, né? Nunca, nunca vou repetir. Eu falo assim que Salmo 127:3 fala que os filhos são herança do Senhor. E eles nunca vão deixar de ser herança do Senhor e uma herança boa. Filho é um presente de Deus. E a gente tem que entender que do jeito que ele vier, ele é um presente de Deus. São nossos filhos. E herança, né? Herança do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Então, eu sempre falo, eu participo de alguns grupos e eu vejo as mães, tem dia que elas postam lá desesperadas, eu não dou mais conta, eu não tenho mais jeito. Calma, eu digo calma, porque eu também já me vi no desespero. Mas hoje eu entendo o que acontecia, eu entendo o quanto Deus guardou, o quanto Deus tinha um propósito de hoje a Francine ser possibilidades para outras pessoas, né? A gente poder levar ajuda para essas pessoas. Então foi todo um sofrimento que se passou. Passou. Hoje nós vivemos um dia de cada vez, comemoramos cada coisinha que acontece, a gente comemora, a gente fica muito feliz, parece até bobo, tem hora de tanta alegria. Mas é que a gente vê a recompensa daquilo que foi, que passou, né? Então eu falo sempre, aí eu falo para as mãezinhas lá, não desista, não desanime, vai ter um dia pior que o outro mesmo, vai ter dia que realmente você vai pensar em desistir, mas força, porque os filhos são a herança do Senhor, né? Então é continuar, não desistir, porque vai dar certo, de alguma forma vai dar certo. Sim, com certeza, né? Que não precise, né, essas mães sentirem mais sozinhas, tão solitárias, né? Como Sim, você, né, passou pra gente essa situação,
essas situações, Sim. né? A gente evitar isso. Por isso que é tão importante essa rede que a gente está formando aí, que seja virtual, né? A princípio foi virtual, agora a gente está se conhecendo pessoalmente, graças a Deus. É. E essa rede vai só crescendo. A nossa meta é essa, né? Precisa, né? Né? Precisa crescer, precisa de conscientização. E como eu te falei ontem, eu fiquei muito feliz quando eu vi aquela reunião que vai ser formada de mães atípicas. Eu falei, meu Deus, é isso, estou feliz. Está Sim, acontecendo num todo já, graças a Deus, né? sim. A gente está começando a colher os frutos, né? As Isso, sementinhas estão sendo plantadas e os frutos estão sendo colhidos, né? isso, Que delícia. exatamente. Nossa, eu queria te agradecer mesmo. Olha, parece que eu conheço, gente, a Mônica há tanto tempo. Eu A também tenho essa. Francine, gente, parece que a Mônica e a Francine já conheci, ó. Né? Coisa boa, gente. Né? É bem isso. Bem, é Mas coisa de Deus. eu que tenho que te agradecer pela oportunidade. Não sei se ajudou alguém, eu espero que sim, que o que a gente mais quer é ajudar alguém, né? Estou à disposição, se alguém quiser mandar alguma mensagem no direct, falar alguma coisa, conhecer mais alguma coisa, porque é uma história longa, vai dar um livro que a Francine vai escrever, né? Por favor. Então, é uma história longa. Mas eu agradeço muito você a oportunidade, né, de podermos estar falando de um assunto que está tão pertinente hoje na nossa sociedade, na nossa realidade, né? E também agradecer as pessoas que participaram, né? E dizer que nós estamos disponíveis, né? Estamos disponíveis para dizer alguma coisa, sei lá, só para estamos aqui, né? Pode contar com a gente. Se não tiver nada para falar, nada para fazer, nós estamos aqui. E eu queria deixar, se você me permite, um versículo bíblico que está em Mateus 11:28, que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, nós encontramos o alívio, o refrigério em Deus, né? E depois vem toda essa rede de apoio, família, pessoas como você, como todos esses trabalhos que existem, Jamila, maternidade autista, tudo isso é preparação de Deus. Quem nos alivia primeiro é Deus, porque Ele é o nosso refrigério, com Ele nós podemos falar ou nem falar. Muitas das vezes eu dizia para Ele, eu não tenho o que falar, mas eu vou chorar muito aqui. E eu chorava muito, e eu saía dali aliviada, refrigerada, porque o Senhor, Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Então, eu diria para as mães que estão assistindo ou que vão assistir essa live: tenha fé, tenha esperança. Deus pode aliviar o nosso sofrimento, né? Pode ser um refrigério. E depois começar a olhar essa rede de apoio, família e todos esses projetos que estão aí prontos para nos receber, que é magnífico. E tem jeito. Não desistam, não desanimem, Ai, que porque delícia. quando eu olho para minha filha com 25 anos, trabalhando, estudando, eu me sinto realizada. Eu sinto que valeu a pena. Cada lágrima, cada grito, cada sofrimento, valeu a pena. E vai valer para todas essas mães. Tá Com bom? certeza. Mônica, Obrigada, Cássia. obrigada. Obrigada, pessoal, que participou. Adorei, amei. A Francine, um abraço especial aí para ela, bem apertado, tá Vou bom? deixar. A gente vai se falando e qualquer coisa, gente, entre em contato com a Mônica, com a Francine, tá bom? Sim. Comece a segui-las aqui pelo Instagram, tá bom? Muito obrigada, gente. Uma boa Obrigada. noite, bom Tchau. descanso. Até mais. Até Obrigada. mais. Tchau.